Graça e paz, amados, que o amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, os teus negócios, o teu emprego. E se não tem emprego, tenha fé, o Senhor providencia todas as coisas a nosso favor. A gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amém? E é sobre isso que eu queria pensar com você. Queria pensar com você que o Senhor nosso Deus, ele está com seus ouvidos e seus olhos atentos ao nosso clamor, atentos à nossa oração, atentos às nossas buscas, atentos à nossa necessidade. Eu vejo que todos nós, de uma forma ou de outra, temos ansiedades. Existe ansiedade, a ansiedade boa para a nossa vida é aquela que não nos controla, mas nós a controlamos. Uma ansiedade que nos faz seguir o curso normal da nossa vida, nos faz planejar, nos faz termos esperança, nos faz olhar para frente. Mas existe também aquela ansiedade que nos amarra, que destrói a nossa vida, que nos causa muito mal. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês. Queria pensar com vocês num texto que é muito conhecido, que fica em Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 34. Queria pensar contigo nesta oportunidade a respeito do amor de Deus para conosco e a respeito da tua fé. Porque a fé é o melhor remédio para toda ansiedade, para toda e qualquer ansiedade. A fé é justamente o oponente da ansiedade. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Diz o seguinte, o próprio Senhor Jesus falando e Mateus narrando, escrevendo a respeito disso e fala hoje profundamente ao nosso coração. Falou aos seus discípulos e aqui também fala a nós. E eu quero te dizer uma coisa, que esta passagem, que esta palavra aqui, ela faz parte do Sermão do Monte do Senhor Jesus, que começa no capítulo 5, e ele vem falando sobre várias atitudes que o cidadão dos céus ele precisa ter. E essa é o combate, nessa ele vai falar sobre o combate à ansiedade. Como é que nós podemos combater a ansiedade? Qual é o melhor remédio para a ansiedade da nossa vida? E diz assim o Senhor Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, o quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. E ele afirma aqui no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus queridos, nós vemos aqui uma palavra de Jesus, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança de Jesus. Jesus aqui não está querendo dar lição de moral em ninguém, mas ele está ensinando a receita do viver bem, a receita de viver sem ansiedade, a receita da fé, pois a fé é o melhor remédio para a ansiedade. Meus queridos, eu quero dizer para
vocês que eu também eu também sou ansioso. Eu sou muito ansioso, você é ansioso, todos nós, de alguma forma, sofremos com as nossas ansiedades. Mas precisamos entender o que se passa no nosso organismo, na nossa cabeça, como se dá a ansiedade, como se controla a ansiedade, como se remedia a ansiedade. O que diz os especialistas dizem que o que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento desconfortável que pode se transformar em um transtorno. Ansiedade é uma coisa e transtorno de ansiedade é outra. Ansiedade é algo bem mais leve, algo natural para a nossa vida, mas o transtorno que a ansiedade pode trazer são gravíssimos e pode nos levar a uma dependência, né? A ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, diz os especialistas. A palavra ansiedade ela vem do latim, que significa anxietatem. Anxietatem, que significa angústia, significa perturbação, significa pouco à vontade, né? Pouquíssimo à vontade, ou seja, sem jeito, ou seja, apertado, sufocado, ou seja, nós muitas vezes temos em nossa vida esse tipo de reação, de pouco conforto naquilo que está fazendo, de angústia, ou de se sentir apertado, se sentir sufocado. A ansiedade é a reação natural do corpo ao estresse. É um estado emocional caracterizado por um sentimento de tensão, preocupação e pensamentos ruins. É importante ressaltar que nem sempre a ansiedade é uma doença. A ansiedade, em seu estado normal, é saudável para o indivíduo, pois ela impulsiona a cada um de nós para realizarmos projetos, para prosperarmos na nossa vida, para planejarmos o nosso futuro. Então, a ansiedade nem sempre ela é ruim, mas quando ela se torna um transtorno é que ela pode nos trazer muitos malefícios. O transtorno de ansiedade é uma doença causada pelo excesso. Ou seja, nós podemos ter ansiedade, mas quando ela se torna um excesso na nossa vida e nos aprisiona, aí ela pode nos trazer mal. E ela pode nos trazer muita ansiedade, pode nos trazer muito medo. Esse transtorno mental da ansiedade, ele faz com que as pessoas tenham pensamentos negativos e uma série de desencadeamentos de sintomas fisiológicos e emocionais que podem prejudicar a vida social e a rotina das pessoas. E elas podem esse exagero das nossas ansiedades, elas podem nos causar doenças cardiovasculares, pode nos causar obesidade, pode nos causar diabetes, além de ganho de peso, de gordura abdominal, aumento de pressão arterial. Meus queridos, a ansiedade causa muitos males. O excesso da ansiedade causa muitos males. E é sobre isso que o Senhor quer nos falar nesta ocasião. Ele quer nos falar hoje, para você e para mim. Não estejais ansiosos por coisa alguma. O Senhor sustenta as aves do céu. O Senhor sustenta as plantas. O Senhor promove todas as coisas na nossa vida. Tenha fé. O que Ele fala, o que o Senhor Jesus fala é o seguinte, é que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, tenha fé no poder de Deus, tenha fé e esperança nele, porque ele providenciará todas as coisas que você precisa. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, eu também sofro com ansiedade, e a ansiedade muitas vezes me dá dores estomacais, muitas vezes me dá dor de cabeça. A ansiedade é um veneno se ela ultrapassa os limites do bom senso, do equilíbrio.
A fé é o melhor remédio para a ansiedade. Jesus aqui, ele está indicando no seu sermão, né, ele chama a atenção dos seus ouvintes quanto à ansiedade das pessoas, que muitas vezes são causadas pelas incertezas quanto ao futuro. A ansiedade, ela está diretamente ligada ao futuro nosso, aquilo que ainda está por vir, e nós muitas vezes sofremos por antecipação, por causa das incertezas daquilo que virá, ou então as prioridades equivocadas na nossa vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu querido, vai pensando, como é que as pessoas te conhecem? Defina você, defina a tua vida, defina você, quem você é. Quem você é? Daqui a pouco eu vou perguntar de novo a você a esse respeito. Eu quero dizer para você que a fé é o melhor remédio para a ansiedade. É isso que Jesus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, mas Jesus está colocando isso aqui nas entrelinhas, ou seja, no propósito do seu discurso, do seu sermão, no Sermão do Monte, que é uma das coisas, é um dos assuntos que ele aborda, é a respeito da ansiedade. A ansiedade, a preocupação ansiosa, ela denota falta de fé. Sabia disso? Falta de fé. Falta de fé não de que vai acontecer, não. A fé não está atrelada aos acontecimentos. A fé não está atrelada às circunstâncias, mas a fé está atrelada em quem você confia. A fé é em quem você confia, ou seja, fé é crer naquele que é, mesmo que você não o veja. Olha só, a primeira palavra do Senhor Jesus para os seus ouvintes e hoje para nós também, ele fala o seguinte: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Caramba, como é que eu vou andar sem estar preocupado com a minha vida? Ou seja, preocupado, ou seja, eu me ocupo previamente daquilo que nem aconteceu ainda e provavelmente não irá acontecer. Né? Pode ser que aconteça, mas pode ser também que não aconteça. Então ele fala o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida. Qual de vós, aí no 27, ele fala no versículo 27 aí do capítulo 6 de Mateus, ele vai falar: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua existência? Meu querido, sabe quanto mede um côvado? Um côvado mede 45 centímetros. É um padrão de medida, um côvado, 45 centímetros. Você pode colocar isso à tua estatura? Você pode acrescentar à tua estatura 45 centímetros? Você pode colocar colocar sobre a sua vida, viver mais 45 segundos ou 45 minutos? Você pode? A nossa vida não está na mão de Deus e Ele não provê todos os recursos para a nossa vida. É dessa forma que ele quer falar nesta ocasião para você e para mim. Não esteja ansioso. Você não pode acrescentar, você não pode mudar nada. Você pode viver, você pode atenuar certas coisas, mas você não pode mudar aquilo que está proposto para a sua vida. Você pode transformar isso em bênção. Pode transformar maldição em bênção. Deus é craque nisso. Transformar maldição em bênção, transformar caos em esperança, em prosperidade. Isso ele é craque. Transformar a lágrima em sorriso, em júbilo de alegria. Meu querido, Deus pode transformar todas as coisas. E a primeira coisa que eu aprendo nesta passagem aqui, nessa passagem que Jesus nos fala aqui, é que a fé promove confiança na provisão de Deus. A fé promove confiança na provisão de Deus. Você confia no Senhor? Então por que você está ansioso? Você confia, você tem fé que o Senhor não vai te desamparar? Por que você está ansioso nas coisas que estão por vir? Por que nós estamos ansiosos? Por que nós andamos ansiosos, meus queridos? A ansiedade é uma coisa natural até certo ponto. Depois ela passando dos limites, ela passa a nos controlar e não mais nós controlarmos esse nosso sentimento. Hebreus vai falar de fé. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Lembra que eu falei que fé é crer naquele que é, mesmo sem o ver? Você crê. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso abençoador, é Ele quem nos justifica, ou seja, Ele é você confiar que Ele é confiar que Ele não te desamparou, Ele te abençoou ontem, está te abençoando hoje e vai te abençoar eternamente. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá confiança, lá em Eclesiastes,
lá em Lamentações 3, 22, vai falar o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero me lembrar daquilo que o Senhor Deus me fez, que Deus fez na minha vida e que Ele fará muito mais ainda. Então, e ele continua aqui, voltando aqui a Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3, ele continua no versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Olha só, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, para você ver que você pode confiar no Senhor, que a fé promove confiança em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor fez o universo, fez a terra, fez tudo, preparou toda a nossa casa em 6 dias. Ele fez os luminários, os peixes, os animais terrestres, aqueles que voam. Ele fez tudo. Ele preparou toda a relva, toda a natureza, no modo geral, para nós, os rios, os mares, tudo ele preparou para que nós pudéssemos habitar. E nós fomos a última coisa a ser colocada nesta terra. A última coisa, isso quer dizer o quê? Que eu e você somos a cereja do bolo de Deus. Nós somos importantíssimos para Deus. Olha só a importância. Olha a importância que você tem para Deus. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele foi colocado na cruz do Calvário pelo teu pecado e pelo meu pecado, para que nós não morrêssemos eternamente, mas que nós vivêssemos eternamente com ele. Olha só como é que nós somos importantes. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós temos importância para Deus. Deus se importa com você e comigo. E por que ele iria te desamparar? Ou seja, não andeis ansiosos quanto à sua vida. Oh, meu querido, eu também preciso me conscientizar disso, porque às vezes eu tenho as minhas inseguranças, por vezes, nas coisas que estão por vir, na provisão de Deus, mas Deus promove todas as coisas. Ele preparou todo o universo para colocar o homem e a mulher nesse lugar, e ele cuida. Ele não jogou a gente aqui e deixou a Deus dará, não. Ele cuida de nós, ou seja, Deus dará, Deus fortalecerá, Deus cuidará de cada um de nós. Meu querido, quero que você entenda que a primeira lição que nós podemos tirar aqui, dentre muitas lições nesse texto, é que a fé promove confiança na provisão de Deus. A fé é o melhor remédio para a ansiedade. E é uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, de Mateus 6, de 25 a 34, é que a fé mostra o quanto Deus nos ama. A fé mostra o quanto Deus nos ama. Deus ama você de uma forma muito especial, muito tremenda, e ele fala aqui no versículo 31 de Mateus 6, ele fala assim: não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos e com que nos vestiremos, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas, de todas as coisas que são básicas para a tua vida, que são basilares. Ele te protege do homem mau e violento, ele te dá a provisão do alimento, ele te dá a provisão da vestimenta. Nós nascemos nus, filho, e nós vamos para a eternidade sem roupa nenhuma também. Nada que nós temos aqui nós levaremos conosco. Então, o que é mais importante é ter fé. E a fé mostra o quanto Deus nos ama. E ele continua falando aqui: olha, não esteja ansioso por essas coisas não. Não vos inquieteis, não fique inquieto correndo de um lado para o outro. Calma, confia no Senhor. Confia no amor do Senhor, na graça do Senhor. O Senhor montou esse mundo todo para nós. Ele deu, e além do mais, depois que nós pisamos na bola com Ele, depois que nós desobedecemos, o pecado tomou conta de nós, Ele deu Jesus Cristo, o seu único filho, o filho do seu amor, aquele filho que traz prazer a Ele. Ele morreu na cruz para nos salvar, morreu numa cruz, morte de cruz, morte vergonhosa, e sem ter pecado nenhum. O pecado é nosso. Ele morreu foi por nós, por mim, por você. Olha só, nós somos a cereja do bolo de Deus. A cereja, ou seja, o acabamento de Deus, a obra-prima de Deus. De todas as coisas, nós somos as mais especiais. Em Salmos
37 de 25 a 26, o salmista Davi fala o seguinte, olha que coisa interessante, para ver o amor de Deus por nós, porque a fé mostra que Deus nos ama, independente de qualquer coisa, independente daquilo que somos. Ele fala o seguinte, no versículo 25 do Salmo 37, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Meu querido, olha o cuidado de Deus. O justo, aquele que é justificado por Jesus Cristo, aquele que foi reinserido no contexto celestial através da morte vicária, a morte e ressurreição de Cristo Jesus, Deus tem um olhar especial para ele, e Deus não vai desampará-lo, ele não vai mendigar o pão, ele vai ser uma pessoa compassiva, uma pessoa cordata, uma pessoa que a sua descendência vai ser ricamente abençoada, porque o Senhor nos promete que aquele que for fiel, a sua família será próspera, a sua família será suprida nas suas necessidades. Olha bem como é que Deus trata os seus servos. Em Filipenses 4, de 18 a 19, o apóstolo Paulo, tendo necessidade de sustento, porque ele se tornou um missionário, largou a sua profissão para seguir o reino de Deus, para se inteirar no reino de Deus. Olha só como é que Deus sustenta. Deus levantou os seus servos lá de Filipos, né, onde tinha uma igreja lá plantada pelo apóstolo Paulo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala numa carta escrita aos Filipenses. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito, era um dos líderes dessa igreja, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Olha só, ele agradece a oferta que foi dada a ele, para ele continuar a sua viagem plantando igreja e falando de Jesus e pregando o evangelho de salvação. E ele agora, ele fala assim, olha, já que vocês me abençoaram de tal forma que eu tenho certeza que Deus em Cristo Jesus irá suprir todas as vossas necessidades. Olha, cada uma das vossas necessidades. Sabe o que é isso, meu querido? Isso demonstra que Deus nos ama. A fé mostra isso. Quando nós temos fé no nosso coração, trazida pelo Espírito Santo de Deus, quando nós confiamos na provisão de Deus, nós temos paz com Deus. Nós sabemos que Deus verdadeiramente nos ama, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou você e a mim de uma tal forma, pecadores como somos, imperfeitos como somos, que ele, mesmo assim, mesmo nós sendo tão imperfeitos, ele deu o seu filho para morrer numa cruz por nós, para que nós tenhamos vida eterna em Cristo Jesus. Isso prova o grande amor de Deus. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui, além de que a fé promove confiança em Deus, que a fé mostra o amor de Deus, a fé também nos cura e muda as nossas prioridades. Lembra da pergunta que eu lhe fiz? Como você se define? Muitas pessoas podem falar, eu me defino como um pai de família, um psicólogo, um terapeuta, um mecânico, um pastor. Eu me defino como isso. E se Deus tirar isso de você? E se Deus tirar essas coisas de você? Então eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho. Tá, e se Deus tirar essas coisas de você? Tomara que não aconteça, mas e se Deus tirar essas coisas de você? Como você se define? E por último, geralmente a gente fala assim, de tudo, o que me define? Eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou filho de Deus, eu faço parte do seu reino, eu sou um servo do Senhor nosso Deus. Aí a gente pega isso aí, esse arcabouço, geralmente a gente fala outras coisas. Eu sou um profissional dessa área, eu sou um empresário, eu sou isso, eu sou aquilo, para por último, quando nós não temos mais saída, é que a gente cita que nós somos um servo de Deus.
Quais são as tuas prioridades? Se você fez esse raciocínio aí, você precisa rever os seus conceitos, porque as nossas prioridades têm que ser como está escrito aqui no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, as coisas mais importantes da tua vida, o Senhor vai suprir. Vão ser acrescentadas a você. E no 34 ele fala, não vos inquieteis. Ele fala de novo, pela 4ª vez, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis, ou seja, a 3ª vez, né, que o Senhor fala, não andeis ansiosos, não vos inquieteis. E de novo ele fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois basta ao amanhã o seu próprio mal. Querido, você está ansioso por quê? Você está desesperado por quê? Porque teu coração está palpitando, porque está faltando ar na tua respiração, porque você está tão ofegante achando que as coisas não vão dar certo. O Senhor cuida de você. A fé no Senhor Jesus cura todas as feridas. Cura todas as mazelas da nossa vida. E também nos muda a nossa prioridade. O Senhor fala, busque em primeiro lugar a Deus. Busque em primeiro lugar a Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus espalhado sobre esta terra, que é a igreja do Senhor vivente aqui nessa terra, latente aqui nessa terra. Ninguém nos calará, não tem pandemia que faça a gente se calar, porque agora, como nós não podemos nos reunir, a gente fala aqui, ó. No YouTube, no Facebook, a gente usa as redes sociais para falar de Jesus. Eu estou falando isso para você porque é recado de Deus para a tua vida e para a minha. E olha só como a fé nos cura e muda as nossas prioridades. Olha o conselho do apóstolo Pedro na primeira carta que ele escreve, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha o conselho de Pedro. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, ou seja, esteja debaixo da poderosa mão de Deus, seja guiado pelo Senhor, coloque isso como prioridade, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Filho, o Senhor tem cuidado da tua vida. Coloca no colo do Senhor, coloca na mão do Senhor as tuas ansiedades, coloca que Ele vai resolver esse negócio. Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai dar não o que você quer, mas aquilo que você precisa, que realmente precisa. Porque tem presentes que vêm para nós que nos faz ficar soberbos, faz nos esquecer de Deus. Salomão, em determinado momento, ele fala o seguinte: Deus, não me dê tanto, não me dê tanto que eu venha me esquecer de ti. Não me dê tão pouco que eu venha com isso mendigar o pão e roubando profanar o teu nome, mas me dê aquilo que eu preciso. Meu querido, isso é uma palavra sábia. O Senhor vai te dar aquilo que você precisa, mas você precisa buscar ao Senhor, buscar em primeiro lugar ao Senhor, como diz Jeremias no capítulo 29, versículo 13 e 14, diz o seguinte: o Senhor fala a Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quer que o Senhor mude a sua sorte? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, como diz no Salmo 37. Em Mateus 6, olha só qual foi o motivo que o Senhor Jesus falou sobre ansiedade. Olha só, no capítulo 6 mesmo, versículo de 19 a 21, ele diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, onde os ladrões roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde nem a ferrugem corrói e os ladrões também não roubam. Porque aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro, filho? Quais são as coisas mais importantes para a tua vida? É teu pai, é a tua mãe? E se ele morrer? Se eles morrerem? Quem são mais importantes para você? A sua esposa, seus filhos? E se eles te abandonarem? Meu querido, a coisa mais importante para a tua vida, não em detrimento dessas questões, pai, mãe, filhos, esposa e marido, tudo isso é importante, muito importante para a nossa vida. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Isso é importante, mas ela não pode ser mais importante do que Deus.
Não pode ser mais importante do que o reino de Deus. Eu quero te convocar, eu quero trazer você, fazer você pensar, né? Essa palavra é para fazermos nós pensarmos, né? Que a fé nos cura e muda as nossas prioridades. Sabe por quê? Porque a fé é o melhor remédio para a ansiedade, filho. A fé é o melhor remédio para as nossas ansiedades, para as coisas que a gente julga ser importante, não é. Olha, o Senhor Jesus fala aí anteriormente, né? Porque a respeito de juntar tesouro no céu e não na terra, sabe por quê? Porque se a gente juntar tesouro no céu, se as coisas do céu for mais importante para nós, nós teremos uma vida eterna com Cristo sem nenhum problema. Os problemas ficarão aqui, as depressões, as ansiedades ficarão aqui. E após a morte nós estaremos com o Senhor Jesus no céu. É importante ver que a fé no Senhor Jesus cura toda ansiedade, cura toda depressão, faz a gente viver com uma vida transformada. Não ajunte. Se a gente juntar dinheiro, juntar tesouro na terra, a gente vai acabar colocando o coração naquilo ali, filho. É importante, né, termos um bom salário, é importante termos diplomas, de termos uma boa profissão, é importante termos uma boa família, um bom carro, uma boa casa, é importante, importantíssimo, muito bom, mas às vezes nós não sabemos lidar com essas coisas, e quando a gente perde tudo, e aí? Quais são os resultados? Agora, com o Senhor não. Com o Senhor não. O Senhor Jesus fala que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ser fiel ao Senhor, vamos ter fé no Senhor Jesus, vamos confiar que Ele suprirá todas as nossas ansiedades. Vamos confiar que Ele pode prover confiança na provisão de Deus. Ele pode prover para nós o amor dele, pode nos mostrar o seu amor, e Ele também pode nos curar e mudar a nossa sorte. Ele pode mudar as nossas prioridades, e precisamos mudar a nossa prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque você é muito especial para Deus. Você e eu somos a cereja do bolo da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Senão, o Senhor Jesus não teria morrido e ressuscitado por nós. Olha como é que nós somos importantes. O próprio Deus deu o seu Filho como sacrifício. Porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém chega ao Senhor, senão por Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você, dizendo para você que a fé é o melhor remédio para a ansiedade. Quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Deus, nós louvamos o nome do Senhor. Nós bendizemos o nome do Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor confirme esta palavra no nosso coração, porque sabemos que a fé é o único remédio, a fé no Senhor Jesus é o único remédio que pode restaurar todas as coisas, pode curar todas as coisas, pode curar a ansiedade que toma conta do nosso coração em dias tão difíceis, Senhor. Oh Deus, abençoa cada um que está ouvindo e vendo esse vídeo, Senhor Deus, vendo esta palavra trazida ao coração de cada um de nós. Deus, esteja abençoando, transbordando de bênçãos e de graça do Senhor, de saúde, de paz, de alegria a todos que estão nos assistindo, Pai, para a glória do Senhor, para que o amor do Senhor seja transbordante na vida, na casa, na família dessas pessoas, de cada um de nós que estamos presenciando essa palavra. Deus, em nome de Jesus, cura a nossa alma, cura o nosso espírito, cura o nosso corpo e nos abastece com a fé, porque a fé, Deus, cremos que é o melhor remédio para todos os males desta vida. Nós te louvamos, nós te bendizemos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe. Agora pense numa coisa: crer é pensar e agir de acordo com aquilo que se crê. Amém? Até a próxima.